Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Antes da gente começar, eu queria dizer que estão abertas as inscrições para a jornada Bet Nordeste, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de setembro no Recife Expo Center, em Recife. Para saber mais e conferir toda a programação, é só acessar nosso site brasil.betshow.com. Bom, nesse episódio, nós vamos falar sobre pensamento criativo, uma abordagem na educação que estimula a imaginação e novas formas de compartilhar conhecimento com os alunos. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o Irã Pontes, professor e mestre em design. Irã, seja bem-vindo. Obrigado por ter topado participar. Maravilha. Na verdade, é toda a minha gratidão. Muito obrigado ao convite. E, da mesma forma, falar sobre algo que acredito que sou apaixonado, que é a educação, que são as práticas criativas. Criatividade na educação, então, é a soma perfeita. Então, estamos juntos, estou à disposição e vamos conversar um pouco sobre educação, criatividade, inovação, metodologias ativas, tudo aquilo que vai trazer, de certa forma, ganho para o professor, estimular a sua formação e também esse olhar cada vez mais para o nosso aluno. Bem perfeito, Irã. A gente tem bastante assunto aqui hoje, viu? Irã, para a gente começar já, eu queria entender o que que é o pensamento criativo dentro do contexto da educação e como iniciá-lo, como começar, né? Criatividade, por onde começar, Irã? Maravilha, vamos lá. Acho que é importante, já começamos a falar um pouco sobre o que é a criatividade. Sim. Vamos entender a criatividade, na verdade, como dois pontos. O primeiro ponto seria a criatividade como uma habilidade, certo? Uma habilidade tanto cognitiva, que faz parte também de um olhar intrapessoal. Esta habilidade nasce com todos. Todos somos criativos. Algumas pessoas, quando você pergunta, aqui, quem se vê criativo ou não, algumas levantam a mão falando que não é criativo e tal, mas na verdade isso não existe, certo? Todos somos criativos, todos nascemos criativos como uma habilidade que já está em nós. Agora, claro, por ser uma habilidade, ela precisa ser desenvolvida como qualquer outra habilidade, a comunicação, né, o próprio trabalho em equipe e outras. Segundo ponto que nós precisamos falar é que a criatividade ela é uma ferramenta para solucionar problema. Então, nós recorremos à criatividade, começamos a fazer nossas combinações criativas, para isso eu preciso de repertório, vamos chegar lá já já, e a partir daí eu chego em uma solução. Onde entra, então, o pensamento criativo? O pensamento criativo ele tem esta finalidade de encontrar soluções criativas que venham a solucionar o problema de modo inovador. Mas o que é também a inovação? Muitos acreditam que a inovação, na verdade, é criar algo do zero, algo que o mundo até então nunca viu. Não está errado esse conceito, mas vamos também falar que a inovação ou inovar, é um ressignificar. Então, quando eu estou diante de um problema e eu começo a pensar em novas soluções para eventuais soluções que já existem, ou melhorias para as soluções que já existem, eu estou inovando ali também. Não é necessário sempre trabalharmos também com tecnologia. Inovação não é só tecnologia. Na verdade, inovar é ressignificar. Então, o pensamento criativo trabalhado na educação, ele tem a finalidade de estimular nesse estudante já o seu olhar para a resolução de problemas, de modo criativo, de modo a que venha a ser solucionado utilizando seu repertório, sua bagagem cultural própria, aquilo que ele aprende na escola, aquilo que ele lê nos livros, mas entregando uma solução, inicialmente partindo de ideias. Para isso, por exemplo, nós temos técnicas como o brainstorming, mind maps também. Então, o brainstorm, essa tempestade de ideias, você tem um grupo de pessoas, até você pode fazer só também, mas um grupo de pessoas pensando em uma solução para um problema que já existe. Então, você vem a estimular neste estudante este olhar para resolução de problema e que ele também se veja como potencial agente de mudança criativa. Porque quando nós pensamos em uma solução, apresentamos uma solução e quem sabe esta solução pode ser implantada, caramba, como isso também nos estimula, como aumenta a nossa estima, uau! Isso é muito legal, é muito bacana. Então, trabalhar com os nossos estudantes, desde a resolução de um problema matemático em sala de aula, até um experimento em química, uma exposição em arte. Qual o problema? Primeiro, precisamos partir do problema para chegarmos em pensamentos criativos para a resolução deles. Sim.
Quando a gente leva isso para dentro da sala de aula, Ivan, né, quando a gente leva esse pensamento criativo, como é a recepção dos alunos, né? Como eles se sentem em colocar a mão na massa ali, né, em fazer? Como é que é esse dia a dia? Pronto, perfeito. Vamos falar a vida real agora. Uhum. Os nossos alunos, eles pertencem a uma geração que é uma geração muito dinâmica, certo? Muito entusiasmada, Uhum. e é uma geração muito imediatista, em especial devido ao advento das redes sociais, né? Que é tudo ali, né? O Uhum. feed que é infinito, nunca para, toda a informação chega de modo muito automático, né? E muito rápido. Então eles também buscam, eles tentam levar este mesmo olhar para a sala de aula. Só que na sala de aula nós temos alguns controles quanto a isso. Nem tudo é rápido, nem tudo é em 5 minutos. Mas quando eles se deparam com problemáticas onde eles podem pôr a mão na massa, há um engajamento muito maior do que em aulas que são puramente teóricas. Entendo, até mesmo quando nós falamos agora sobre metodologias ativas de aprendizagem, muitas delas têm esse olhar de práticas, né? Uhum. Praticamente todas têm algum olhar de prática. E de não só prática, como de trazer o engajamento a partir desse aluno. Mas o aluno que ele é estimulado a entregar uma solução, ele se engaja muito mais do que apenas o aluno que está passivo, recebendo toda aquela informação teórica expositiva. Não que as aulas expositivas não existam nem devam existir. Não, não, não é isso. Eu acredito também nas aulas positivas, ok? Algumas pessoas podem até pensar, prática ativa e vamos extinguir as expositivas. Não, mas nós precisamos trazer muito mais práticas ativas, muito mais resolução de problema, muito mais olhar para práticas onde os alunos eles possam pôr a mão na massa para solucionar e para estudar aquele conteúdo específico, do que simplesmente todas as aulas durante todo o ano ser expositiva. A grande questão aqui é esse olhar para a aula expositiva, mesmo que seja dinâmica, um debate, um vídeo, um podcast ali na aula, alguma coisa assim, mas sem abrir mão das práticas ativas que os alunos engajam. Os alunos eles se envolvem. Então, quando você me pergunta, Taira, e quando eles são estimulados a esta prática, como que eles ficam? Super animados, né? Eles são desafiados. Nossos alunos gostam de ser desafiados, mas muito mais do que apenas ficarem assistindo a algo teórico ali. Agora, é claro, com organização, com tempo de entrega, com planejamento, né, com estrutura para que este menino, para que esta menina também consiga entregar algo que seja bacana. Uhum. Mas o estímulo ao pensamento criativo é algo que não traz só ganho para a sala de aula, para o seu ano letivo, ali, o seu ano escolar, é muito além, vai muito além. Eu gosto de falar com meus alunos que eles estão tendo ali uma vivência da vida real. Uhum. Então, fala, olha, pessoal, aqui é vida real. Esta atividade é vida real. O que eu estou falando com vocês é que vai acontecer logo, logo, é vida real. Tá? Aqui na escola, vocês têm um acolhimento, vocês têm uma coordenação, né, próxima, que se chama para conversar, tem a psicologia da escola, tem um professor que tem paciência, tem um outro que já cobra um pouquinho mais, porque também na vida real cobra. Quando você estiver no mercado de trabalho, você também vai ter demandas, você também tem que cumprir prazos, você tem que aprender a trabalhar em equipe, por exemplo, que é uma habilidade que nós temos que desenvolver nos nossos alunos ainda na escola, porque a vida real é assim, eu não vou escolher com quem vou trabalhar, mas eu preciso me dar bem e conviver muito bem com todos eles. Eu falo, inclusive, em aula, que as empresas, elas contratam muito pelas suas habilidades técnicas, nós chamamos de hard skills, mas elas desligam muito devido a habilidades comportamentais. Então, eu preciso trabalhar com este aluno as habilidades comportamentais agora, com o pensamento criativo, o pensamento crítico também, a criatividade englobando tudo, a resolução de problema complexo que o Fórum Econômico Mundial ele traz esse olhar para o pensamento voltado para a solução de problema complexo. Uhum. Entendo que, na verdade, esse olhar que no aluno se estimula a trabalhar agora é um estímulo para que no futuro ele continue assim na graduação e depois no mercado de trabalho e assim no seu dia a dia. Porque Sim. todos nós temos problemas pessoais, de ordem pessoal, no dia a dia. Não é só profissional, não é só acadêmico, não é? E o pensamento criativo, ele também vem a trabalhar em ordem pessoal, inclusive. Sim, acho que o pensamento criativo ele vai muito além do muro da escola, né, Irã? Ele prepara de fato aquele estudante que depois vai entrar no mercado de trabalho, ou vai abrir seu negócio, vai desenvolver, mas é um desenvolvimento meio que integral ali do ser humano, de pensamento criativo, pensamento crítico também, que é super importante. Uhum, Acho que ele perfeito. comanda todas essas frentes, né, Irã? Perfeito. E
nossa, precisamos falar sobre pensamento crítico, ainda mais em um momento com tanta desinformação, com tantas fake Sim, news e com tantos deepfakes. Eu sim, faço um trabalho com os meus alunos sobre deepfake sim, e eles entendem que deepfake não é algo negativo, puramente negativo. Na verdade, é algo que pode ser muito bem trabalhado. sim, Mas eu preciso ter o pensamento crítico desenvolvido para entender, para poder, diante de um vídeo onde tem, por exemplo, Murilo, a sua imagem, a sim, sua voz, mas não as suas palavras, sim, eu começar a entender alguma forma para identificar se é você ou não falando aquilo. Então é muito difícil, é muito difícil. Né? Estamos ainda em um avanço nas IAs generativas, né, como nós chamamos, mas entendo que a IA generativa ela vai continuar avançando. Então, em 5 anos, imagina como vai estar essa tecnologia. E sim, também imagina como os golpistas podem utilizá-la de modo cada vez mais ultra realista. Eu vou falar já ultra realista, porque realista já estamos encontrando agora. sim, Então, nós temos que começar a desenvolver o pensamento crítico, não só para um olhar em relação às deepfakes ou às fake news, e também à desinformação. sim. Né? Ao me deparar com aquele conteúdo, seja onde for que eu busquei, do Google ao ChatGPT, em sites, em portais, eu preciso ter uma noção, é verdadeiro? Qual é a fonte? É aquela pessoa que está falando mesmo? Vou procurar saber, vou confirmar as mídias oficiais da pessoa. É aquele influencer, é aquele ator, é aquele cantor, é aquele apresentador que está ali falando? Aquele conteúdo que foi compartilhado sem fonte? Peraí, cadê a fonte? Então, este pensamento precisa ser estimulado também em sala de aula, em nossas atividades práticas com os alunos, né? Durante as disciplinas, na solicitação de pesquisa, e já ir trabalhando esse pensamento para que na vida real, que quando ele sai do ambiente escolar, ele também não se depara em situações onde eles caem em golpes, por exemplo, porque não conseguiram identificar de maneira crítica se aquele conteúdo é ou não verídico. Sim, sim. Não, super importante, né? Ainda mais hoje em dia que a gente é bombardeado por diversas notícias ali ao longo do nosso dia, seja no WhatsApp, seja nos sites, seja em redes sociais. Então é super importante esse pensamento crítico de parar, analisar um pouquinho e falar: será que isso é verdade? Será que eu devo compartilhar isso? Será que a fonte é confiável? Enfim, até aproveitando esse gancho de redes sociais, recentemente eu vi um vídeo seu ali que viralizou nas redes, que você entregou as provas para os alunos e colocou uma raspadinha na nota, né? Então o aluno tinha que raspar para descobrir que nota ele tinha tirado na prova. Queria saber como é que foi isso e qual foi sua intenção quando você fez isso, quando você entregou isso para os seus alunos. E como que foi também eles receberem, né? E ter que raspar. Maravilha. Vamos imaginar o seguinte: uh, todo professor precisa de repertório, né? Todos precisamos de repertório. E aí, quando você tem um repertório que, diante de uma situação, né, uma situação específica, Uhum. você precisa recorrer, né? Então, para pensar em alguma coisa criativa, alguma coisa interessante, você vai, né, e recorre lá ao teu repertório para chegar a uma solução. Meus amigos, essa ideia da raspadinha, Murilo, essa ideia da raspadinha, na verdade, não fui eu quem criei. Na verdade, eu até imagino que nos anos 90, enquanto estava no auge as raspadinhas, né? Você na lotérica ali, né? E fazia. Com certeza os professores ali nos anos 90 já faziam alguma coisa assim na época, só que não tinha internet para viralizar, não tinha as mídias sociais para compartilhar. E aí, minhas muitas pesquisas, que eu adoro fazer pesquisa para ter repertório, eu encontrei vários professores fazendo atividades de raspadinha e até outras parecidas. Carimbo, colando adesivo, grampeando memes nas notas, e pensei, ué, por que não trazer algo mais lúdico para os meus alunos, já que eles adoram tanto ludicidade, e a ludicidade ela é uma prática que precisamos trabalhar com os nossos alunos para o desenvolvimento cognitivo deles. Aparenta ser algo extremamente simples, mas há um processo cognitivo muito interessante por trás. Então, essa ideia surgiu assim, na verdade, com o meu repertório, pesquisando bastante e decidindo fazer alguma coisa interessante para que os meus alunos pudessem se engajar um pouquinho mais em um momento que traz uma atenção, né? Indiferente da matéria, se seria matemática, história, arte, educação física, português, não importa, há uma atenção dos alunos naquele momento. E quando você traz uma ludicidade ali, vou até falar dessa forma, um processo até de gamificação quase, Sim, os alunos naquele momento se engajaram em sua totalidade. 100% da turma, das turmas, na sim, verdade, se engajaram e sorriram
e gritaram, e se animaram, e já estão me pedindo para fazer de novo, mas calma lá, também tem que trazer inovação. Olha, um novo olhar, ressignificar. Não dá para fazer a mesma coisa várias vezes, senão perde a graça, né? Perde a graça. Mas, na verdade, foi assim, repertório, pensamento de o que fazer para trazer algo a mais para os alunos, e aí pôr em prática. Muitas vezes, Murilo, nós, professores, não temos tanto tempo disponível para realizar práticas assim. E eu entendo, inclusive, muitos dos comentários que recebi sobre isso. Mas vale salientar que nós precisamos pensar em estratégias para trazer este engajamento para o aluno. Se felizmente eu conseguir encontrar algum horário para trazer esta ludicidade em forma da raspadinha da nota, como ficou tão conhecido, né? Raspadinha de nota, legal, que maravilha. Mas o professor que em sala de aula passa um vídeo, traz um filme, faz uma dinâmica, abre a apostila e faz leitura dinâmica, quem apresenta um podcast em sala de aula de 5 minutos. Sim. Este professor tem que ter todo o viral, vou falar dessa forma, toda a valorização e toda a parabenização que merece. Porque também é uma prática lúdica, ativa, criativa, em que engaja e que torna nosso aluno mais feliz, inclusive. Sim. Eu acredito, Murilo, em 3 Fs que o professor Luciano Meira, que é um professor na área de gamificação, ele fala muito sobre isso. Ele fala os 3 Fs da aprendizagem. Tive a honra de ter sido aluno dele no mestrado. E um dos Fs que ele fala é justamente o fã, é o divertido. A aprendizagem ela passa também pela diversão, pelo momento da ludicidade, pelo momento das várias atividades escolares que os alunos eles participam e que também se divertem, sabe? Se é uma raspadinha de nota, se é uma expo, uma feira literária, se é uma maquete, se é um experimento químico que o vulcão explode, seja o que for, vamos trazer cada vez mais essas práticas para o nosso aluno. Quais outras práticas, Irã, você já levou para a sala de aula e quais outras práticas está vendo, está pensando para levar? Eu já vi ali, eu sei um pouquinho nas suas redes sociais, eu já vi aluno apresentando o Canva, como é que mexer ali no Canva. Ah, maravilha, Você já trouxe, que você já levou para a sala de aula, Irã? maravilha, maravilha. Eu vou começar então por esse ponto que você trouxe, tá? Eu chamo ele de DMzinho. O DMzinho, que é Daniel Marques, o nome dele, deste aluno, muito querido, e ele é muito participativo. E então eu falei assim, ó, Demizinho, chega aqui, ó. Hoje tu vai dar aula de Canva aqui para a turma. Na nossa pirâmide de aprendizagem, uma das bases é justamente o nós aprendemos quando ensinamos. Hum. Então, por que não trazer esse olhar para o aluno e pedir que ele aborde algum conteúdo ou uma ferramenta em sala de aula? Por que não? Por que não o professor, por exemplo, de geografia, que identifica um bom aluno, que tem um olhar interessante de conteúdo, por que não pedir para que ele explique, por exemplo, sobre o relevo? Por Uhum. que não pedir para, em uma disciplina que trabalha uma ferramenta específica, como o Canva, por que não pedir para que este aluno ele também represente o Canva para a ferramenta e, a partir daí, atividades foram desenvolvidas e os alunos conseguiram entregar? Então, eu acho que essa é uma das primeiras olhares de prática que se realiza com os alunos em sala de aula, de alguma forma pedir para que eles apresentem alguma coisa. Claro, não tem como ser todos, né? Alguns aí ao longo do semestre eu vou pedindo, do ano, eu vou pedindo uma ajuda nesse sentido. Desenvolvendo, então, nesse processo da pirâmide de aprendizagem, o ensinar que aprende a partir daí. Outras práticas vai depender muito do conteúdo. Então, por exemplo, eu apliquei uma prática voltada para um conteúdo Disney, inspirado no conteúdo da Disney, o Imagine na Disney, na box da Disney, onde os alunos eles pensaram em planetas que ainda não existem, ou que não foram descobertos. E eles precisaram mapear os planetas, eles precisaram criar a civilização dos planetas, inclusive a gastronomia do planeta. Então, é trazer esse estímulo à ludicidade do pensamento crítico em uma cadeira, uma disciplina, que é possível trabalhar isso também. Outras atividades que eu faço, eu trabalhei, por exemplo, a população idosa, uh, conteúdos e estudos sobre a população idosa, dados. Por que não pôr este aluno para estar na pele da pessoa idosa? E aí, por meio de algumas atividades, eles estavam ali trabalhando uma outra habilidade também de relacionamento interpessoal, que é a empatia, onde eles passam a entender a dor e a necessidade do outro.
Faço trabalhos com os alunos de prototipação de produtos para auxílio a pessoas com deficiência. E em um dos últimos projetos, que foi para a deficiência visual, eles estiveram também na pele de pessoas com deficiência visual. Estavam com um material, né, um pano, uma máscara nos olhos, e depois eles pensaram em soluções sobre como eu posso projetar um produto, uma bengala, por exemplo, com algum dispositivo onde que pode, inclusive, ser uma ajuda e um apoio, uma tecnologia assistiva para esta pessoa com deficiência. E meus alunos, eu tenho o maior orgulho deles, eles entregam. Não subestime seus alunos de 14, 15, 16 anos. Eles entregam e fazem projetos fenomenais. Basta dar oportunidade e planejamento. Outras várias atividades, escape room, e as práticas ativas de modo geral, né? Trazer projetos reais para a sala de aula. Eles atenderam e atendem semestralmente uma instituição não com fins não lucrativos, né? Uma ONG, e também eles adotam ali e realizam alguns projetos. Uh, Deixa-me ver, algumas práticas também de entregas digitais, eu também gosto de trabalhar com eles, então eles utilizam projetos, ferramentas para entregar projetos digitais e gamificação, por exemplo, Scratch, por exemplo, Minecraft também, que é um jogo tão interessante que dá para fazer trabalhos interessantes também nele. Inclusive agora, uma das turmas, eles vão pensar em civilização, eu estou dando um spoiler aqui, os alunos que vão ouvir isso depois, já fica ciente, eles vão projetar no Minecraft uma das civilizações antigas, então, o Egito, por exemplo, da história antiga. Então, eles vão lá projetar um Egito antigo no Minecraft, pirâmides, e assim vai. Então, é trazer, na verdade, a prática ativa, a ludicidade, a gamificação, o mão na massa, o storytelling, a encenação, de alguma forma, para o conteúdo que é vivenciado naquele momento. Em alguns momentos também, como falei, eles vão parar e ter que assistir a aula teórica. Vamos lá explicar aqui como era a arte, por exemplo, na pré-história. Explico a teoria mostrando práticas, imagens. Vamos agora fazer um desenho. Eles acabaram de fazer, inclusive. Vamos aqui, pessoal, vamos representar. Imagina que você está nas cavernas. Vamos representar agora, então, o desenho das cavernas. E eles fizeram lá os desenhos deles também. E desta forma nós trazemos a fixação de conteúdo, trabalhando também com a neurociência e, claro, a ludicidade e prática ativa e conflito. Não, muito, muito, muito interessante, viu, Ira? Ira, quando a gente fala de aprendizagem criativa, a gente ainda vê muito atrelado a projetos individuais de professores. Queria entender por essa dinâmica. É possível integrar esse pensamento criativo dentro dos currículos de formação de professores? Como isso está atualmente, né? E como é que funciona essa dinâmica, esse mecanismo? Para que, enfim, não seja uma coisa pontuada ali de determinado professor fez em sala de aula, mas que todos possam ali de alguma forma ir encaixando no seu dia a dia. Perfeito. Há ainda uma noção de mercado, um olhar equivocado do mercado, de que práticas ativas e ludicidade deve-se trabalhar até a educação infantil, anos iniciais, quarto, quinto ano, e depois para professores de arte, ou educação física. Existe muito ainda este olhar, e na verdade precisamos definitivamente tirar isso. Eu vejo professores de matemática cada vez mais ativos e trabalhando ferramentas em sala de aula, trabalhando gráficos e há uma automação ali no gráfico. Eu vejo cada vez mais professores de química voltando às suas raízes com o professor de física e fazendo experimentos em sala de aula, no laboratório. Então, na verdade, meus amigos, muitas vezes nós achamos que as práticas ativas, elas ou são direcionadas para alguns professores ou algumas matérias, ou que é algo super complexo de ser feito, algo que requer um planejamento de meses. Vamos lá, depende. Por exemplo, quando eu faço um escape room com os meus alunos, sim, requer um planejamento, porque eu tenho que preparar material, tenho que organizar a sala de aula, tenho que combinar com a escola, uma sala específica, o horário específico que eles vão trabalhar, eu tenho que ter um planejamento um pouco mais organizado. Mas, meus amigos, uma metodologia de atividade de aprendizagem também é pedir para que eles estudem algum conteúdo em casa, assistam um conteúdo em casa, um vídeo que você passa, e na aula seguinte você debater com eles em sala de aula sobre isso. A famosa sala de aula invertida, por exemplo. Sim. Então percebam que é algo, não precisa ser tão gigante, porque uma outra
tensão que eu sinto muito nos professores é a preocupação com a conclusão do conteúdo, da apostila, do material didático, que nós sabemos que há uma pressão, isso é fato, porque é necessário a conclusão para o aprendizado do aluno, para também um retorno aos pais, à família e à própria escola, mas, como eu disse, as aulas expositivas elas não podem ser em totalidade. Então, ao longo do ano, eu também preciso ter esse olhar para o meu conteúdo diferente da matéria que eu trabalho, para como, ao longo do ano, eu posso abordar algumas práticas ativas. Veja só, eu tenho um grande amigo, parceiro, professor de geografia, o professor Fernando dos Anjos. E ele é um professor de geografia, vou falar assim, old school, certo? Old school. É um senhor que tem uma experiência gigantesca em sala de aula, mas ele sempre traz práticas ativas para os alunos. Em uma das últimas, eu participei, inclusive, eu tive a oportunidade de participar, ele levou em um determinado conteúdo que ele estava falando sobre população, sobre localidades. Então, qual foi a ideia? Veja só que ideia interessantíssima dele. Ele levou para a sala de aula tipos de cafés diferentes, de locais diferentes, não só do Brasil. Ele é uma pessoa apaixonada também por café. Então, o que ele fez? Teve a aula teórica que abordou o conteúdo específico e o olhar prático para o dia, a matéria dele, foi a degustação de cafés variados de cidades brasileiras variadas e de outros países. Veja só, ele trouxe o acervo dele, um pouco ali de café, compartilhou, colocou um pouquinho ali no copo, e foi uma diversão maravilhosa para os alunos. Eu participei, como falei, aproveitei também um pouco, claro, mas perceba, é algo simples muitas vezes. Não precisa muitas vezes ser um grande projeto, outras vezes sim, claro, mas outras vezes não. Então, sim, professores, nós precisamos de, primeiro, um olhar que venha nosso para as práticas ativas, uma decisão nossa de trazer inovação, ressignificar as minhas aulas, sem abolir as aulas expositivas, mas trazendo também práticas ativas. Para isso, as escolas precisam cada vez mais investir em formação para professores sobre metodologias ativas de aprendizagem, que não sejam só as formações que tenham só teoria também. Eles precisam ver na prática, nem que seja por cases reais, dos professores ali, ou até mesmo na própria formação, já realizar atividades também em práticas ativas, para que eles se inspirem, mais uma vez volta ao repertório, tenham um repertório para assim aplicar em sala de aula com seus alunos. Então perceba que, na verdade, é um 360. Começa por mim, quanto profissional. Nós somos profissionais de uma área, como qualquer outro profissional, também precisa se qualificar, também precisa dedicar tempo para estudar e precisa também ter interesse. Se você vai para a medicina da vida, os médicos estão ali fazendo sempre qualificações para pensar e resolver os problemas atuais de saúde. Se você vai para a área de direito, da mesma forma, se você vai para a área de medicina veterinária, da mesma forma, para a área de tecnologia, engenharia da computação, não sei se é computação, análise, design também, né? Agora IA, né? Arte por IA, design com IA. Então percebo que todas as profissões estão por dentro das últimas atualizações, né? Fazendo cursos, os profissionais estão se qualificando cada vez mais. Da mesma forma, nós, em educação, também precisamos ter esse interesse de buscar uma qualificação e também nos qualificar. E aí eu volto para o segundo ponto. Então, meu interesse, depois eu tenho que ter o apoio aqui da escola, informações continuadas, informações sobre metodologias, sobre práticas ativas e sobre o despertar criativo docente. E aí eu começo, a partir desse meu interesse, já em buscar, com o apoio da escola onde trabalho, eu começo a adquirir repertório e aí sim eu consigo levar para a sala de aula. Porque a escola também está me dando esse apoio. Também eu consigo fazer. Eu tenho um apoio da coordenação comigo, preciso conversar com a minha coordenação. Olha, preciso aqui de algumas aulas para fazer tal e tal projeto, né? Vamos aqui ajustar algumas coisas, eventualmente fazer em parceria com outros professores, o que nós chamamos de interdisciplinar. Então, matérias diferentes, inclusive já fiz alguns projetos bem interessantes. Ano passado, participei junto com uma professora de língua portuguesa, nós fizemos um projeto de curta-metragem, onde os alunos eles criaram curtas-metragens em torno de
é um tema específico que foi dado pela disciplina de língua portuguesa, e os alunos apresentaram, e foi uma espécie de Oscar, Murilo. Ó, teve premiação de melhor ator, premiação de melhor atriz, melhor roteiro, melhor diretor e o melhor curta. E este ano vai ter uma novidade, que é o melhor curta pelo voto público, pelo júri popular. Inclusive, é um jurado, houve jurado disponível para fazer todo o processo também de julgamento. Então, assim, percebo que é possível. Agora tem que ter planejamento, como falei, claro, tem que ter conversa, tem que ter interesse, tem que ter qualificação. Murilo, a verdade é que nós, professores, muitas vezes nós não conseguimos tempo, porque nós temos que trabalhar mais, porque senão nós não vamos ganhar o suficiente para quitar as dívidas do mês. Esta é a verdade. Então, destinar tempo para fazer cursos longos é um grande desafio para a maioria dos professores. Então, qual o papel da escola neste momento na formação continuada, lá na formação, naqueles dias ali em janeiro ou em julho, dependendo do estado, dependendo da escola, aqueles dias de formação de professores. Mais do que pedir para que os professores só façam planejamento, vamos trazer vivências e práticas e formações continuadas para que este professor, que já não tem tempo de se qualificar à parte, consiga se qualificar com a escola, a partir da escola. Perfeito, perfeito, né? Até aproveitando esse gancho que você trouxe, queria saber qual sugestão você daria para esse professor que ainda não sabe como começar, né? A gente sabe que muitas vezes a rotina dele é acelerada, que você comentou, né? São muitas tarefas, dá aula em mais de uma escola, enfim. Mas que quer começar, né? Por onde? Por onde dar o pontapé? Você citou que pedir para os alunos assistirem um filme em casa, depois voltar para discutir em sala de aula já é um começo. Então, que sugestão você daria para esse professor começar? Perfeito. Uh, Professor, você que está me ouvindo, estou à disposição, ok? Estou à disposição. Me chama no Instagram, tá? Conversa comigo, me busca nas redes, posso dar alguma sugestão, mas já de antemão. Primeiro, é interessante que o senhor, que a senhora, professora, já pesquisa até na internet práticas ativas para a minha matéria, práticas ativas para a biologia, práticas ativas para a história. Por quê? Mais uma vez, volta ao repertório. Neste momento, você já vai adquirir repertório assistindo vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube, de outros professores da sua matéria que já está fazendo alguma coisa interessante. Segundo, conversa com a tua escola para trazer formações sobre práticas ativas de aprendizagem que tragam cases reais ou que também realizem, neste momento de formação, práticas para que você também adquira repertório. Terceiro, eu recomendo, professor, que, se possível, o senhor, a senhora também façam alguns cursos. Existem cursos online, tá? Outros são presenciais. Existem formações mais longas, existem pós-graduações só em metodologias ativas, mas leva um tempo, pelo menos um ano, então sabemos que leva um tempo a mais, mas existem cursos curtos online, tá? Que você pode também pesquisar e se matricular e fazer no seu tempo. Uma outra grande dica é conversar com seus colegas de escola, professores que você está vendo ali, que vêm realizando algumas práticas, algumas ludicidades. Conversa com ele, pede uma dica. Olha, eu estou com tal conteúdo, queria trazer algo novo. O que você me sugere? Qual uma dica que você me dá? Certo? Eu acho que essa troca, network, é excelente. Participe de eventos como a BET, porque você vai conhecer ali outros profissionais, você vai ver tecnologias novas, sabe? Conteúdos novos, empresas que estão ali também dando suporte. Existem ferramentas por empresas, por sistemas de ensino, onde eles já disponibilizam cases, já disponibilizam ferramentas de práticas ativas, sabe? Então, assim, entendo que nós temos já conteúdo disponível. Professor, vou te falar mais uma coisa aqui. Por favor, não joguem pedra em mim, tá, Murilo? Por favor, não joguem uma pedra em mim. Mas olha, ChatGPT ajuda demais, gente. ChatGPT é maravilhoso. Vamos tirar da ideia de que ChatGPT não serve. Na verdade, já estão saindo diversas pesquisas. Vocês podem pesquisar em fontes de referência. Cito, por exemplo, aqui uma autora best-seller, Marta Gabriel. Acesse o perfil da Marta Gabriel, que vocês vão ver a quantidade de pesquisas internacionais que ela apresenta em seu perfil, falando sobre inteligências artificiais que são usadas no mercado de trabalho. Então, por que não usar o ChatGPT também ao meu favor como professor? Eu falo ChatGPT, mas existem muitas outras IAs generativas, Gemini, do Google, o Bard, que era o Bard agora é Gemini, então o Copilot da Microsoft lá no Bing, o próprio ChatGPT.
entendo que essas ferramentas, elas nos dão muitos insights interessantes. Agora, mais uma vez eu volto que nós falamos sobre o pensamento crítico. Então, não é simplesmente chegar ali, copiar e colar. Não, eu preciso ler e preciso identificar com a minha experiência se de fato aquilo faz sentido e está correto, certo? Aí sim, eu posso ali ter um brainstorm, várias ideias do que eu posso trabalhar em sala de aula com os meus alunos, várias propostas, atividades, sejam utilizando tecnologia digital ou não, porque papel e caneta também é tecnologia. Então, entendam, professores, que nós temos hoje muitas possibilidades. A troca com os colegas, conversar com o colega aqui, Irã, pedir para a escola ter formação com professores que já fazem alguma coisa bacana e que podem trazer como formação para a sua escola, pesquisa na internet, assiste vídeos, faz cursos, né? E não deixa de utilizar também as inteligências artificiais para nos dar também um suporte, porque elas estão aí para isso, para serem usadas. Inclusive, professores, dos maiores debates que se tem agora não é mais se a IA vai substituir o meu trabalho simplesmente, mas o professor, vou trazer professor, tá? Mas o professor, o profissional que domina melhor a tecnologia e a IA, por consequência, este sim vai terminar ocupando o meu espaço em algum momento. Então, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos estar atentos às tecnologias, precisamos saber como utilizar o chat GPT, por exemplo, e ao nosso favor. Irã, você é um dos palestrantes da Jornada BET e eu sei que esse assunto vai continuar muito por lá. Então, eu queria saber quais são as suas expectativas para o evento, o que você já pode adiantar do seu painel na jornada. Ah, que maravilha. Bem, será um debate, na verdade, um bate-papo ali, com outros dois convidados, maravilhosos, inclusive. E também ali, por ser um formato aberto, né, aquário, haverá também uma troca com os convidados e com os participantes que estarão ali na plateia. Então, na verdade, ali não vai ser horizontal, não vai ser vertical, não fala? Não vai ser vertical, unilateral. Ali é horizontal. Somos todos professores, somos todos da área de educação, somos todos pessoas que amam a educação, conversando, debatendo sobre criatividade, sobre práticas ativas, sobre pensamento criativo para a nossa educação, em especial a educação do Brasil, evoluir cada vez mais. Então, participem, tá? Se Deus quiser, estarei lá, junto com vocês. Quero conhecer a sua escola, quero conhecer o seu trabalho, quero conhecer a tua trajetória, que eu também quero aprender com você. Como falei, repertório, nós adquirimos um com o outro também, esse network, tá? Então, espero vocês lá, por favor, participem. Eu tenho certeza que vocês vão sair de lá muito mais ricos do que vocês já são, e eu também sairei da mesma forma. Perfeito, perfeito, Irã. Já fica o convite aí, né? 4 e 5 de setembro, no Recife Expo Center. Estaremos lá, né, Irã? Irã, Tá? infelizmente a gente vai encerrando por aqui. Eu queria muito te agradecer por ter topado, Ah, ter reservado esse tempo. Acho que a conversa vai render muito. Acho que esse papo é super importante. Quem assistir aqui vai começar a dar um start na cabeça de vamos equilibrar não somente a aula expositiva, mas levar também as práticas criativas para a sala de aula. Muito obrigado, Vira. eu que agradeço. Bem, estamos aí, estamos à disposição. Qualquer coisa, me chama também, como falei, estou à disposição. E vamos continuar mudando a nossa educação, acreditando na educação cada vez mais criativa, ativa e que transforma vidas como transformou um dia a mim. Perfeito, Irã. É isso, nós vamos ficando por aqui. Conexão Bet está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Outras novidades é só acompanhar nossas redes sociais, Bet Brasil, ou nosso site, brasil.betshow.com. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.